Estamos começando o PT na Câmara em debate, com a participação dos deputados federais Joseildo Ramos, do PT da Bahia, e Rui Falcão, do PT de São Paulo. E o nosso tema de hoje é a reforma tributária. O governo enviou recentemente à Câmara, em regime de urgência, o PL 3887, a reforma tributária apenas do PIS e COFINS, das contribuições. Tramitam na Câmara a PEC 45 e no Senado a 110. Ambas fazem a reforma do PIS e COFINS, mas também do imposto de renda, do imposto de circulação de mercadoria, do ICMS, do ISS. E a oposição, com a liderança ali do PT, apresentou uma emenda a 45, de número 187, que tem como central a progressividade com a tributação de renda e patrimônio, a reforma tributária justa, solidária e sustentável. Meus amigos, companheiros Joseildo e Rui Falcão, qual é a avaliação que vocês fazem dessa conjuntura e das possibilidades de tramitação e aprovação de uma reforma tributária? Joseildo. Sem som. Rui, está podendo falar? Som. Está sem som, por favor, Joseildo. comece, Rui, ele Não, liga. Entrou já. Eu fui por ordem alfabética. Joseildo. Começa aí, Rui. Bom, boa noite, Joseildo, boa noite, Afonso Florense, João, internautas que nos assistem, nos ouvem aqui pela TV PT. Bom, primeiro, companheiros e companheiras, nós estamos vivendo uma crise, e aqui eu aproveito para nós nos solidarizarmos com milhares de famílias que perderam seus parentes, seus amigos. Estamos nos aproximando dos 100 mil mortos, infelizmente, graças a esse governo genocida, incompetente, que faz uma política em todos os campos, antipopular e antinacional. É esse governo que envia agora para a Câmara dos Deputados uma proposta de reforma que eu chamo de reforma salame. É uma fatia, e é uma primeira fatia muito indigesta, porque além de não tocar nas questões principais de um sistema que é regressivo, que é inconstitucional, porque a Constituição diz que a política tributária ela deve ser progressiva, deve prover receitas para o Estado para dar conta das principais necessidades da população na saúde, na educação, nos transportes, nos investimentos em infraestrutura, enfim, um governo que se preocupe com o conjunto da população. Segundo, que esse governo que está aí não tem propostas para resolver a crise, que é uma crise sanitária, uma crise econômica que vinha antes da pandemia, uma crise social, estampada nos números de desemprego, da informalidade, do cancelamento de direitos, é uma crise ambiental, que se manifesta na devastação da Amazônia e agora também do Cerrado, 30% a mais de queimadas na Amazônia nesse primeiro semestre em relação ao ano passado. É uma crise ambiental porque as propostas agora de privatizar o saneamento vão complicar ainda mais a questão do abastecimento, haja vista a recusa dele ceder água para os indígenas. É uma crise cultural, que é um governo fundamentalista que estimula o racismo, a homofobia, o feminicídio, e é uma crise político-institucional, cuja solução exige do Congresso Nacional o impeachment do presidente e exige do Supremo e do TSE a cassação de uma chapa que foi eleita sob um regime de fraude, financiamento de fake news com Caixa 2. Então esse é o quadro em que o governo manda essa reforma salame. Ela faz uma suposta simplificação,
ela unifica, como você disse, aí, duas contribuições, e ela vai incidir com muita força sobre o setor de serviços, vai pegar uma fatia boa da classe média e pode também impactar, pela elevação de alguns tributos, vai impactar também no consumo, por via indireta, das camadas populares. Então, nós temos que fazer uma mudança de campo. Cada vez que vier com essas propostas salame, nós temos que apresentar a nossa proposta de reforma tributária justa, solidária e sustentável, que nós vamos ter condições nesse programa aqui de detalhá-la numa próxima fala. Bacana, obrigado, Rui. Joséildo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite, Rui. Na realidade, nós estamos observando uma atitude do governo, na minha opinião, é uma verdadeira brincadeira. Porque no momento em que ele fala em simplificação e duas contribuições, tão somente para iniciar o debate, inclusive embutindo um aumento de carga tributária de maneira escondida nesse processo e deixando uma lacuna enorme sem discutir aquilo que é estruturante. A Constituição de 88, como bem disse o Rui, ela não permite a regressividade do sistema tributário, a Constituição Cidadã. E ela inaugura a possibilidade efetiva de construção, depois de um certo atraso, do estado de bem-estar social. Então, conviver com um sistema tributário regressivo e a manutenção do sistema de proteção social do país, aí se inaugura uma incompatibilidade gigantesca. E eu acho que o PT, a oposição, o setor progressista no parlamento tem uma oportunidade única de fazer um debate com a sociedade brasileira acerca daquilo que será vital para que a gente possa propor uma reforma progressiva que convide, entre aspas, quem tem dinheiro para poder contribuir mais, exonerando aqueles que nada têm ou quase nada têm, para que, de fato, o sistema tributário seja efetivamente uma ferramenta para proporcionar uma melhor distribuição de renda com nossa população. Então, a princípio, é essa a minha visão, considerando, mais uma vez, que o governo do Bolsonaro, a partir do Guedes, que não deixa de ser um ponta de lança do sistema financeiro, tanto internacional, mas principalmente nacional, e ele não tem interesse nenhum de fazer justiça fiscal no país. Essa é a minha impressão. Isso mesmo, Joséildo. O deputado Joséildo destacou: o governo não tem interesse de fazer justiça fiscal e aumenta tributos. O governo está majorando a alíquota do setor de serviços com o projeto 3887 para 12%. Parece o que se diz no popular, um balão de ensaio. É para uma alíquota para depois recuar. Mas ao mesmo tempo... Bode na sala, né? Bode na sala. E ao mesmo tempo ele fala em implantar um tributo baseado nos negócios eletrônicos, vai pegar todo mundo, e diz que, em compensação, vai desonerar a folha de pagamento. Então, essa deixa aí de Joséildo, o governo não tem compromisso nenhum com justiça tributária, muito pelo contrário. Essa é a sua avaliação? Popularizar esse debate, eu fiz uma experiência na campanha eleitoral. Ninguém gosta de pagar imposto. Então, você fala em imposto, as pessoas já fogem. Mas não gostam de pagar imposto porque o pagamento de impostos é injusto no Brasil. E as pessoas também não sabem como os impostos são investidos depois. Então, veja, saiu agora o último levantamento da Oxfam, que é uma entidade que acompanha a questão de renda, de tributos no mundo todo. A Oxfam, agora no Brasil, tem 42 bilionários
que nesse primeiro trimestre aumentaram as suas fortunas em 34 bilhões de dólares. Veja bem, 34 bilhões de dólares vai dar mais de 150 bilhões de reais. É metade do que vai para o Bolsa Família, 42 pessoas. Então, uma política tributária justa deve se pautar pelo seguinte princípio: quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Segundo princípio, os impostos corretos, eles têm que ser impostos diretos, porque os impostos indiretos, eles pegam todo mundo. Então, quem compra uma camisa, uma pessoa que mora aqui na periferia de São Paulo, ou de Salvador, ou de Alagoinhas, ele paga a mesma coisa que um bilionário desses que ganharam 34 bilhões de dólares. Então não é justo você tributar o consumo, que é aquilo que todo mundo gasta, e não tributar renda, patrimônio, grandes heranças. Por exemplo, uma pessoa tem um Fusquinha, ele paga todo ano IPVA, mas quem tem um jatinho, quem tem um iate, não paga o IPVA. Então tem que haver uma mudança de foco, isentar, baixar bastante a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre renda e patrimônio. E veja que coisa, até a Constituição de 88, nós tínhamos 4 alíquotas de imposto de renda. Em 89, passamos a ter 2 alíquotas só. E hoje, acima de 27,5%, quem ganha 100 mil reais por mês paga a mesma coisa de imposto proporcionalmente quem ganha até 20 mil reais por mês. Então, você pega, a gente toma sempre como modelo a Europa, né? Os países da OCDE, essa entidade para a qual o Brasil quer entrar, eles têm 39,6% em média de impostos sobre o patrimônio e a renda. Aqui no Brasil é 22,7%. Então nós temos que, quem tem mais paga mais, taxar mais os grandes patrimônios, as grandes heranças, aumentar a progressividade dos impostos, criar, por exemplo, 7 alíquotas, isentar quem ganha até 3 salários mínimos, que vai pegar mais de 10 milhões de contribuintes, 30 e poucos por cento de contribuintes, na verdade. Então está redonda a nossa proposta, porque ela não aumenta o conjunto da carga tributária, mas ela redireciona a carga tributária, ou seja, joga o peso dos impostos para renda, patrimônio, grandes heranças, grandes fortunas, e tira o peso da tributação sobre o consumo, que tem mais uma coisa: quem é pobre, o dinheiro que ganha gasta em comida, em roupa, em calçado. Quem é rico, sobra dinheiro para poupar. Então é uma dupla injustiça, né? Então, sem contar que o imposto sobre grandes fortunas já está na Constituição, basta regulamentar. Então tem várias propostas que nós podemos ir discutindo aqui, mas o básico eu acho que é isso: quem tem mais paga mais, tirar dos impostos indiretos e jogar na tributação direta de renda, grandes propriedades, grandes fortunas e bens de luxo. Muito bom. E o governo não está preocupado com isso, porque o governo representa justamente essa oligarquia que o Florestan Fernandes chamava de a massa reacionária da burguesia, que são esses empresários que apoiam o governo aí. Muito bom. Deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, hoje aqui conosco na TV PT da Câmara em debate. Reforma tributária, deputado Rui Falcão, deputado Joséildo Ramos. Joséildo, o governo enviou uma reforma que Rui chamou de reforma salame. Fatiou a reforma e ele agora quer fazer somente o item das contribuições. E é das contribuições que sai o financiamento da Seguridade Social, da saúde, do SUS, do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, do INSS, das aposentadorias
e ele, ao mesmo tempo, faz inclusive uma campanha nacional com apoio da CNN, da Confederação Nacional de Municípios, pela desvinculação de receitas. E você, Joséildo, já foi prefeito de uma grande cidade na Bahia, cidade de Alagoinhas, e qual é a sua opinião sobre essa iniciativa do governo de fazer essa reforma salame com apenas as contribuições sociais? Olhe bem, esse debate é um debate que pode claramente virar constrangimento para esse governo. Observem que, se fosse do interesse do Paulo Guedes, repito, ele é ponta de lança dos rentistas e do sistema financeiro nacional. Ele é ponta de lança desse interesse de desmontar não só o sistema de proteção social, do mundo do trabalho, daqueles que mais precisam da mão, não é, do governo, da centralidade do serviço de proteção social. Ele não tem interesse de sair dessa visão austericida que ele tem. Então, ele quer privatizar, ele quer que o mercado dite todo o caminho que vai acontecer, mesmo na pandemia, e ele não reconhece que o pós-pandemia no Brasil não terá ambiente para que o capital privado, seja ele nacional ou internacional, interceda no nível de recuperar a nossa economia. O gasto social terá papel fundamental na recuperação da nossa economia. E ele não suporta essa realidade, tanto que há uns 90 dias atrás houve uma crise muito grande e ele passou o maior constrangimento, porque setores desse governo que nem o Bolsonaro lidera estavam batendo de frente, sabendo, no Brasil de hoje, de que não haverá, numa crise sanitária, numa crise sanitária, numa crise política, não existe ambiente para que o capital privado promova uma recuperação da nossa economia. Então, nós sabemos que a centralidade dessa discussão na produção do sistema progressivo não interessa a esse governo que não se sustenta na visão de ampliar, de proteger, de acabar com as desigualdades, de proteger o sistema de proteção social brasileiro, que a gente começou a construir a partir do texto da Constituição Cidadã. A primeira vez que o texto da nossa Constituição ganhou concretude foram nos governos de Lula e Dilma, onde o conjunto da sociedade mais fragilizada teve políticas públicas consistentes que jamais tivemos em toda a nossa história. Muito bom, deputado Joséildo Ramos, no TV-PT da Câmara dos Deputados. Deputado Rui Falcão, os deputados e deputadas da base do governo, geralmente defensores, inicialmente da PEC 45, já agora, inclusive, em debates de plenário do PL 3887, a reforma tributária de Bolsonaro, dizem que a proposta do PT é uma proposta difícil de ser aplicada. Porque, eles dizem, vai tributar o patrimônio? Imagine uma pessoa que tem uma casinha, um apartamento que comprou com tanta dificuldade, vai tributar a herança? Um pai deixa um apartamento, parece que nós estamos propondo tributar o pai que deixou de herança para a filha o apartamento Minha Casa Minha Vida. Quando nós falamos de tributação de lucros e dividendos, eles dizem, mas se já tributa a pessoa física da empresa, como é que vai tributar a distribuição do lucro para a pessoa jurídica, o acionista da empresa? Isso é uma dupla tributação. Não é justo.
porque aí vai prejudicar as pessoas. Aí eles sempre fogem do debate da progressividade. Quando nós falamos em tributar uma herança ou um patrimônio, não é a mesma coisa para o apartamento do Minha Casa Minha Vida ou para um desses multibilionários aqui você se referiu, Rui. Assim como a distribuição de renda, de lucros e dividendos, a tributação na pessoa jurídica e na física não é um empecilho necessariamente. Esse é o debate feito por eles, defensores da reforma do governo. Você é um profissional da comunicação, testado e experimentado, como parlamentar, como homem dirigente político. Você acha que há obstáculo de fato ou é disputa política de projeto a reforma tributária, a tributação de renda e patrimônio, a tributação de lucro e dividendo, Rui Falcão? Veja, Afonso, é bom que os internautas saibam aqui que o Afonso está hoje aqui de entrevistador, mas ele é o nosso coordenador da nossa emenda constitucional 178 de 2019 e, portanto, ele está aqui hoje só entrevistando, mas ele responde a todas essas questões que nós estamos aqui debatendo. É bom que vocês saibam. Ele é muito modesto, não quer dizer isso aí, e o Joséildo vai concordar comigo. Mas veja, esses argumentos são semelhantes àqueles da tributar grandes heranças. A gente fala grandes heranças. Mas a viúva que tem uma casinha, na hora que vai fazer a transmissão, vai pagar um baita do imposto. Isso aí, na verdade, é uma questão de histórico-cultural aqui no Brasil. A elite dominante não quer abrir mão de nenhum privilégio. Esses argumentos são semelhantes àqueles da época da escravidão. Mas se liberar o negro escravo, ele vai viver do quê? E, aliás, fizeram uma abolição em que depois os negros não tinham inserção no mercado de trabalho, porque não tinham podido, inclusive, estudar, não tinham formação para entrar na vida urbana, e isso perdura desde a época da escravidão. É uma autocracia que insiste em não reconhecer a realidade. E veja, bilionários norte-americanos, há pouco tempo atrás, fizeram uma declaração pública pedindo para serem mais tributados, porque querem ajudar, têm medo da crise social e querem contribuir. Bilionários americanos e europeus com um manifesto pedindo para ser mais tributados. A outra coisa, antes da Constituição de 88, sabe qual era a alíquota máxima do imposto de renda? 40%. Em seguida, em 89, baixaram para 27,5%. Então, eu não quero que aqui a gente tenha a alíquota da Suécia, que eu acho que é 80%, dos Estados Unidos, que chega a 45%, mas 27,5% precisa ter umas 2, 3 alíquotas a mais, né? E essa questão das faixas não precisa nem de reforma constitucional. Então, não seria difícil, se houvesse uma intenção política de fazer a progressividade e cumprir a Constituição, de retornar pelo menos ao sistema anterior à Constituição de 88, que nem tinha tanta renda concentrada quanto agora, que o país se desenvolveu, mas curiosamente o país cresceu e ao crescer regrediu, do ponto de vista social, político, de justiça fiscal, regrediu. Então, esses argumentos nós temos que combater, temos que esclarecer que não se trata... Basta botar os números, a nossa proposta fala em números, em faixas. Quantas pessoas seriam atingidas, por exemplo, com alíquota de 40%? Dá menos de 1% dos contribuintes de imposto de renda. Então, 50 e poucas mil pessoas seriam incluídas na alíquota de 40% numa população de 200 e poucos milhões de habitantes, menos que a metade dos que estão morrendo por conta do Covid agora. Então é pura demagogia. E tem mais, esse projeto Salame, como é que nós vamos apreciá-lo se a gente não conhece o todo? Você vai pegar a primeira parte, às vezes está saborosa e o resto está podre. Então,
qualquer reforma tributária precisa levar em conta o conjunto, que é o que nós fizemos com a nossa proposta. Ademais, não adianta também fazer só a reforma tributária se você mantém a emenda constitucional do teto de gastos, a emenda constitucional 95, porque não adianta arrecadar mais se o orçamento está comprimido, está congelado, principalmente naquelas áreas que mais interessam para a população, que é ter recursos para o SUS, para a educação, para as questões ambientais. Por exemplo, por que não criar de imediato uma contribuição, uma taxação sobre bebidas, sobre bens de luxo, sobre cigarros, e isso dirigir para a saúde, para financiar a saúde? Nós estamos vendo a crise da saúde, que não está pior por causa da criação do Sistema Único de Saúde, que são conquistas do nosso governo que eles não conseguiram destruir tudo, que o Bolsonaro diz, eu vim primeiro para destruir. E nisso ele está sendo muito coerente com o programa que ele prometeu para a população. Primeiro destruir, primeiro fazer terra arrasada, depois o que sobrar nós vamos administrar. É a mesma política do combate ao Covid. Deixa morrer bastante gente, quem sobreviver é porque é mais forte, é porque é atleta que nem ele, né? A progressividade, né, Rui? Um exemplo para o profissional autônomo, para o servidor público, a servidora pública. Um exemplo da progressividade é a tabela de imposto de renda, que tem faixas. Isso. Agora, o fato é que, como é infraconstitucional, é ação administrativa do governo, Bolsonaro, por exemplo, não fez a revisão da tabela de imposto de renda. Agora ele está fazendo discurso que ele vai aumentar a faixa de isenção. Ele poderia, na verdade, ter aumentado, tendo feito a revisão da tabela. Nem do parlamento para fazer isso. Não precisa nem do parlamento para fazer. Exatamente. Joséildo, na emenda substitutiva global da oposição, e você e Rui tem acompanhado muito de perto a tributária, e não é à toa, nós apenas temos uma divisão de tarefa ali na bancada, e coube a mim, e vocês sabem, né, naquela bancada do PT, quando alguém coordena, ele é coordenado pelos outros todos, cumpre as tarefas, inclusive de vocês dois. Para mim é uma honra. Mas, Joséildo, nós incluímos ali na emenda substitutiva global uma tributação, o Rui trouxe esse tema agora à nossa pauta. Nós criamos ali tributação para, por exemplo, inibir o consumo de bebidas quentes, de cigarro, incentivar a saúde, incentivar o meio ambiente, a boa gestão ambiental, em particular com a chamada transição da matriz energética, conversão da matriz energética. E eu sei que você tem uma atuação também no setor do saneamento, defesa da água como um bem público, e tem uma penetração, um trabalho político importante com o SINDAI, o Sindicato de Trabalhadores de Água e Esgoto, trabalhadores no município de Alagoinhas, um importante serviço autônomo. Qual é a sua avaliação sobre, podemos estender um pouco o diálogo, sobre a crise ambiental na atualidade, um ministro que está desregulamentando através de decretos, portarias, todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, mas nessa crise no tema tributário e a relação dele com o tema ambiental. Como é que você avalia esse cenário, Joséildo? Primeiro, Afonso, eu quero dizer que nós temos, eu e Rui, o privilégio de ter essa facilitação, não é? De você estar trabalhando essa mediação conosco, nos deixando bastante à vontade. Não é isso, Rui? Claro. Então, observe, meu caro companheiro, estar sob seu comando é uma coisa que nos conforta e nos habilita a fazer o bom debate. Então, Afonso, no saneamento, existem questões que são colocadas e que não são verdadeiras. No Brasil, em todo o período republicano, o tempo em que houve mais recursos para investimento de qualidade, exatamente
naquelas áreas mais deprimidas da sociedade, foi exatamente no governo de Rui, no governo de Dilma. Então, não foi o dinheiro privado que há 20 anos ele se encontra na capital do Amazonas, em Manaus, e até hoje, depois de 20 anos, não existe. Eles não encontraram razão para não deixar de desperdiçar 75% de toda a água produzida e tratada. Eu vou repetir. 75% de perdas. Isso não existe em nenhuma empresa pública, por mais mal administrada que ela seja, em lugar nenhum desse país. O esgotamento sanitário, eles coletam 20% e só 12% desses 20% eles tratam. Então, não há interesse. E naquela fatídica reunião do dia 22 de abril, próximo passado desse ano, o que se revelou para a sociedade brasileira foi, na realidade, o mau caratismo, que é uma linha única que envolve boa parte daqueles ministros, entre os quais o Ricardo Salles, o Abraham Weintraub, que fugiu do país preocupado com as maluquices e a falta de responsabilidade no momento em que ele teve como timoneiro, entre aspas, né, da educação nesse país. E o Joséildo fugiu usando inadequadamente, ilegalmente, a prerrogativa diploma, passaporte de ministro. E recursos públicos também. E recursos públicos. E recursos públicos. Então, na realidade, olha o que está acontecendo. Os países desenvolvidos e capitalistas, através das suas representações, os fundos internacionais de desenvolvimento do capitalismo, vieram peitar o Bolsonaro e o seu governo junto com o Guedes e dizendo que não investiriam mais no país porque o país está destruindo, não é, a sustentabilidade, inclusive inviabilizando o seu próprio desenvolvimento. Então, isso foi cobrado e o Paulo Guedes não teve respostas. Inclusive, o próprio Ricardo Salles foi retirado dessa pauta de discussão e ele não é o titular dessa conversa, dessa negociação com aqueles que ainda querem contribuir para preservar a nossa floresta amazônica, principalmente a Noruega, a Escócia, a Alemanha, mas eles não querem, com essa bandidagem que está aí, fazer qualquer negócio. Na minha opinião, o que está acontecendo hoje é que nós temos uma oportunidade muito grande. Nós queremos dizer que é importante simplificar o sistema tributário, porque ao simplificar, você produz serviços para poder você pagar imposto e você retira dinheiro da economia para poder pagar um imposto de maneira como não existe nada igual no mundo todo. Nós queremos, de fato, de que o imposto sobre consumo injusto não seja praticamente a metade do imposto que se recolhe nesse país. Isso é muito anacrônico, isso é muito injusto. Não é possível que um programa de renda mínima, por exemplo, que está previsto, no momento em que ele sai, o Bolsa Família, ou a hipótese desse que botaram o apelido, Renda Brasil, apelido até ruim, que é Bolsa Família melhorado. Então, se vier a Renda Brasil, o que é que vai acontecer, Rui? Mais de 50% daquilo que vier de imposto, do gasto das famílias que receberam a renda, não é, solidária ou qualquer coisa, volta em forma de impostos. E quem tem dinheiro não paga imposto. Ou seja, mais da metade daquilo que está dando sustentação, proteção social, volta como imposto, mostrando toda a regressividade do nosso sistema, toda a injustiça que nós estamos verificando na prática ao longo de todo esse tempo, e o texto da Constituição remete
para uma justiça fiscal, uma justiça tributária totalmente diferente. Então, é dessa forma que, infelizmente, a gente vê, e o nosso grito, a população vai ouvir e ela vai contribuir para a gente melhorar o estado de coisas, dando sustentação aos parlamentares que vão votar pela vida, que vão votar pela sustentabilidade desse país, que vão fazer com que o sistema tributário ele seja moderno, mas, acima de tudo, justo. Isso, Joséildo, isso. Rui, você citou o argumento das elites para sustentar sua isenção tributária, muitas vezes não pagam ou pagam alíquotas pequenas. Lá na Câmara, nós participamos ali na comissão especial da PEC 45 e na comissão mista, Câmara e Senado. E um dos argumentos é que não pode tributar lucros e dividendos, patrimônio, herança, porque senão os capitais vão sair do país. Vai haver um desinvestimento e eles vão investir em outros países. Joséildo estava agora chamando a atenção de que mesmo quem recebe um Bolsa Família, quando compra o pão de sal, o feijão, que paga imposto sobre circulação de mercadoria, paga imposto. Agora, a gente não pode aprovar a tributação de patrimônio, de herança, e é sempre, insisto, você já falou, Rui, a tributação será progressiva, ou seja, quem tem pouco paga pouco, quem tem pouco patrimônio paga pouco, quem herda pouca herança paga pouco, quem herda bilhões paga muito. Mas esse argumento de que os investidores vão sair do Brasil, impressionante como ele é recorrente. Como é que você insere isso na relação de forças políticas na conjuntura atual, Rui? Quem é que apresenta esse tipo de tese? Isso me parece, gostaria de ouvir sua opinião, Rui, o mesmo debate sobre o financiamento dos gastos com o combate ao Covid. A prioridade, inclusive das mídias corporativas, é a responsabilidade fiscal. Então, por trás disso tem política, Rui? Como é que você vê o posicionamento dos partidos, dos agentes políticos em relação a esse debate? Se você me permite, eu queria primeiro pegar um gancho numa coisa importante que o Joséildo falou. Claro. Eles estão privilegiando agora a questão da simplificação tributária. Primeiro vamos simplificar, depois a gente faz o resto. É importante saber que a nossa proposta, que está ancorada em 7 pontos principais, primeiro se move por essa lógica da justiça, quer dizer, quem tem mais paga mais, né? Tirar do consumo e botar na renda, patrimônio e grandes fortunas. 7 pontos, um deles é simplificação, eficiência, porque não basta simplificar, precisa ter eficiência para arrecadar, e combate à sonegação. Os outros é a sustentabilidade ambiental, que você já mencionou, o Joséildo também, a proteção à saúde, recursos para a educação, inclusive com os recursos do pré-sal, que a gente não pode deixar privatizar, para a seguridade social, para o pacto federativo e para o desenvolvimento regional, porque tem uma má distribuição hoje. Caiu a contribuição para os estados, também para os municípios, e com a queda de arrecadação geral, o encolhimento do mercado interno por causa do desemprego e tal, o ICMS diminuiu, os estados estão arrecadando, então a crise brutal nessa área. E toda a nossa proposta está ancorada nesses pontos, que não é uma proposta salame, é uma proposta inteira, redonda, coerente, né? Então, o Joséildo ressaltou bem, a bandeira da simplificação não é deles. Nós não somos idiotas, a gente sabe que tem muito gasto inútil, muita burocracia, precisa de eficiência. Então, nós cuidamos disso também, porque isso propicia mais arrecadação se tiver eficiência, se tiver combate à sonegação. Esse negócio de ir para o exterior, eu me lembro que o Mário Amato, ex-presidente da poderosa Fiesp de São Paulo, bem lembrado, estava ameaçado de ganhar a eleição,
ele falou que 800 empresários, pelo menos, iriam sair do Brasil. O Lula ganhou, ninguém saiu, ao contrário, o Lula sempre gosta de dizer que ninguém ganhou tanto dinheiro quanto na época dele, infelizmente. Né? Os bancos, até hoje os caras jogam isso na nossa cara. Só que, na medida em que como se diz, os de baixo começam a ganhar um pouquinho mais, para eles é insustentável, e aí vem o preconceito, o aeroporto virou rodoviária e tal. É uma elite atrasada, é uma burguesia submissa, ela não serve nem para defender seus interesses, porque veja, essa política genocida do saneamento, como bem disse o Joséildo, primeiro, os investidores estão fugindo daqui. Segundo, nosso mercado externo está tendo problemas com exportação de couro, de gado, de soja, seja por causa dos venenos, seja por conta da devastação ambiental, seja por causa da política do Itamaraty, que agora hostiliza os chineses, que já deixaram o Brasil como principal parceiro, está sendo a Argentina hoje, hostiliza os árabes, estão com dificuldade de vender frango para lá. Então, é uma elite que não pensa muitas vezes nem no seu interesse, fica defendendo. E outra coisa que eu acho que dá para discutir bem com a população, que é o seguinte: tem 6 bilionários ou trilionários aqui no Brasil que são responsáveis, em termos de patrimônio e riqueza, por equivalente ao que ganham ao longo de sua vida 100 milhões de brasileiros, ou seja, 6, e eu tenho o nome de todos eles, acumulam o que não tem metade da população brasileira. Então, é impossível manter esse grau de concentração, não só porque é injusto, é porque é ruim para a economia nacional, é ruim para o desenvolvimento do país. Então, além do que, para sair hoje com dinheiro para lá, segundo, lá fora paga imposto, paga mais que aqui também. E segundo, nós temos que taxar o que não é taxado hoje, que é a remessa de lucro das empresas estrangeiras, que são desoneradas para mandar dinheiro lá para fora. E tem que taxar mais ainda, em dobro, quem tem dinheiro em paraíso fiscal, porque as pessoas vão para paraíso fiscal para escapar de uma tributação que já é pequena relativamente aqui no Brasil. Então nós temos que combater esse tipo de argumento mostrando a realidade. Pergunta para a pessoa: você acha justo você pagar imposto sobre uma camisa e o cara que tem metade do dinheiro de todo o país paga o mesmo imposto que você? Aliás, uma parte da população não sabe que paga imposto, que ao contrário dos Estados Unidos, onde você recebe a nota fiscal, tem lá quanto é o imposto, aqui a pessoa não sabe que está pagando imposto, sabe que está na conta de luz, que ela percebe um punhado de coisa lá que ela não sabe o que é, mas vai descontando. Tem lá a contribuição de não sei o que e tal. Aliás, teve uma campanha, gente, em Minas Gerais, que o nosso candidato quase foi para o segundo turno, batendo numa coisa, que era o ICMS por dentro na conta de luz, que em Minas Gerais chegava a 40%. Ele fez quase uma campanha monotemática em cima disso, porque a população não tinha dimensão de que na conta de luz 40% era imposto. Então, eu acho que a gente tem que popularizar esse debate, ser muito firme, muito incisivo, que a nossa proposta é muito mais completa, muito mais justa, muito mais sustentável do que esses projetos fatiados, seja do governo, seja do Baleia Rossi. E eu estou muito convencido que nós vamos ter condições de levar isso para frente, sob a sua coordenação e tendo gente secundando, como Joséildo, como eu e outros que fazem a mesma batalha. Vamos junto. Parabéns, muito boa análise. Nós estamos já com 45 minutos no nosso diálogo. Vocês que estão acompanhando a TV PT, PT na Câmara em Debate, nosso tema de hoje, reforma tributária, com os deputados Joséildo Ramos, do PT da Bahia, Rui Falcão, do PT de São Paulo. E vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, curtam, porque o PT na Câmara dos Deputados é o partido não só com a maior bancada, mas com uma agenda de reconstrução, de transformação do Brasil, com um legado e com a representação da maior parte dos movimentos sociais
do país, da sociedade civil organizada. Nós vamos para a nossa última rodada de intervenções dos meus amigos, companheiros, Joséildo e Rui, pedindo a vocês, claro, acho que o Rui fez uma intervenção muito importante. As pessoas que são contra a tributação da renda dos muito ricos, do patrimônio dos muito ricos, ficam polarizando conosco, tentando dizer que nós somos contra a simplificação. A nossa proposta não é contra a simplificação. A nossa proposta é contra manter um sistema baseado na tributação da classe média, dos trabalhadores e trabalhadoras, e da, muitas vezes, isenção ou da subtributação, da pouca tributação dos muito ricos. E o governo mandou o PL 3887, que simplifica só as contribuições sociais, PIS e COFINS. Isso há poucos meses da eleição da presidência da Câmara, do período de tramitação de um conjunto de pedidos de abertura de processo de investigação contra o presidente da República por inúmeros crimes de responsabilidade, durante um período de, como na abertura Joséildo, Rui, destacaram crise econômica, crise política, as investigações sobre fake news chegando na família, as investigações sobre milicianos chegando na família, como eu disse, eleições da presidência da Câmara. E é impressionante, né, Rui e Joséildo? O DEM e o MDB anunciaram que saíram do Centrão, só que diziam que nunca tinham entrado. Só que anunciaram que saíram, mas não saíram, continuam dentro, formalmente. E ontem, para aprovar o fim do direito de greve de trabalhadores e trabalhadoras portuários, fizeram um procedimento de plenário que não tem previsão regimental, porque não são um bloco. Nós estávamos com obstrução, junto com outros partidos de oposição, em particular, merece o reconhecimento, o PSOL, com o PT em obstrução, outros partidos de oposição se opondo ao projeto, e eles passaram a orientar de forma unitária, como se fosse um bloco só. Então, poderíamos dizer, Rui e Joséildo, ontem não foi o MDB e o DEM que saíram do Centrão, foi o Centrão que se manteve e, inclusive, ampliou com uma única orientação a retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nessa última rodada, vou pedir a vocês uma reflexão sobre um PL, que é o 3887, que tem urgência constitucional. Nós só temos 5 sessões para apresentar emendas. Com 45 dias, ele obstrui a pauta da Câmara dos Deputados e tem disputa deles, da base do Centrão. Todo mundo sabe, tem a pré-candidatura de Arthur Lira, de Aguinaldo Ribeiro, tem outras pré-candidaturas sendo gestadas na base do DEM, tem toda essa crise política, crise institucional. Qual é a avaliação de vocês sobre a conjuntura e o que é que vocês podem, digamos, dizer como tendência da conjuntura, não apenas sobre o PL, da reforma tributária, mas sobre o conjunto da disputa política e da pauta na Câmara dos Deputados? Como o Joséildo me permita, nós começamos com a sua fala, eu vou sugerir que vocês aí escolham entre vocês, quem quiser falar primeiro. Falando fui eu, deixa o Joséildo. O som dele foi eu que... Então, Joséildo, vou dar preferência para você começar e vou dar preferência para Rui terminar. Você como baiano, tem que dar preferência para o Joséildo. Exatamente. Ô, Rui, na terra de Joséildo, que a terra dele não é o município dele, só que ele foi prefeito, é uma presença de liderança, de luz. Ali tem, inclusive, um aquífero, né, Joséildo, São Sebastião. E, Rui, para aproveitar, tramita no Senado o PL 495, aqui de memória, PL de
autoria de Tasso Gereissati, José Ildo e Rui. E sabe quem tem o PL lá? Aquele ali é a privatização da água mesmo. Hoje a Outorga, uma fábrica lá em Alagoinhas, Rui, muitas fábricas de cerveja, refrigerantes, por causa da qualidade da água do aquífero. A proposta de Gereissati é que, ao invés de fazer uma outorga, um pedido de outorga de uma fábrica dessa, sobre a água, chama o nome técnico, subliminar, a água do aquífero, vai haver uma licitação se a bacia hidrográfica, se o aquífero for caracterizado como estadual, pelo Estado, se for nacional, pelo governo central. E vai privatizar o direito de outorga. Então, suponhamos uma multinacional ganha o direito de explorar o aquífero. Então, nossa pauta de resistência na Câmara e no Senado é de uma complexidade, uma responsabilidade que nós temos para resistir muito grande. E tudo isso tem a ver com a conjuntura, porque depois do PL 4162, agora a Lei 1426 de 2020, vem o PL, aí sim, na prática, diretamente privatização da água. Então, José Ildo, essa conjuntura complexa, qual é, e a sua última intervenção, qual é a sua avaliação de cenário para esse segundo semestre e, em particular, a tributária nessa conjuntura? Olhe bem, todo mundo sabe, e inclusive isso foi um arranjo feito com os parlamentares no parlamento brasileiro, de que nesse momento que atravessamos essa grave crise sanitária, as matérias prioritárias a serem discutidas seriam aquelas para retirar o país, para resguardar o país desse calvário que vive. E que outras matérias mais sensíveis, nesse momento, a própria oposição ela não pode ter condições objetivas de fazer o seu trabalho, porque nós estamos discutindo essas matérias sem a necessária profundidade num esquema virtual. Isso foi trabalhado, isso foi posto e foi acertado. Então, nós não temos condição de iniciar e aprofundar uma reforma tributária discutindo de maneira virtual. Eu acho muito temerário. Entretanto, isso está posto, eles têm maioria e o prejuízo, na realidade, é da qualidade da discussão. Nós estamos numa crise sanitária sem precedentes, numa crise econômica, numa crise política. Então, não existe um ambiente capaz de fazer com que o parlamento dê a sua contribuição de maneira mais substantiva. Observe como seria a vida dos brasileiros se o parlamento brasileiro não tivesse votando essas medidas protetivas para dar algum alento para a população do nosso país. E isso nós estamos fazendo. Então, eu vejo que haverá uma perda muito grande de qualidade no debate por conta dessa circunstância. Acho que essa crise do Brasil se estende por muito mais tempo. Olha o que está acontecendo no Ministério da Saúde. Compraram ou receberam mais de 8 milhões de comprimidos de hidróxido e de cloroquina e não sabem o que fazer. Não sabem como prestar contas. Não sabem como dizer o desperdício de recursos que o Ministério da Saúde, que está aí sendo comandado por alguém que não é da área e que não demonstra nenhuma possibilidade de fazer aquilo que o Brasil espera que se faça. E aí, nessa situação, está faltando sedativo, está faltando analgésico para que as pessoas sejam entubadas. Muita gente está morrendo dentro de casa e o crime está sendo cometido no governo federal, no Ministério da Saúde, que o Centro de Operações em Emergência foi destruído. Então, é nessa realidade que a gente vai discutir a reforma tributária. Então, eu acho que é um pecado muito grande, acho que o resultado será dramático em desfavor da maioria da população brasileira, mesmo porque você falou muito bem, nesse momento agora, eles, os gatos, ficarão todos pardos,
Então, na realidade, o sentimento liberal vai fazer uma amálgama ali, todo mundo vai ficar parecido. É o liberalismo que vai falar mais alto e a população que se lixe. Quero lhe dizer, rapidinho, que você não vai ter problema nenhum de estar fazendo a apresentação numa televisão. Não é isso, Rui? Está dando um show e eu quero lhe dizer que nós estaremos a postos, eu e Rui, sob seu comando para discutir a reforma tributária e teremos que fazer o nosso melhor, repito, sob o nosso comando, que nos deixa de maneira muito confortável. Gostaria de agradecer a Rui por dividir esse espaço conosco e, enfim, esse foi um bom debate da TV PT e quero agradecer a todos aí que fazem essas iniciativas importantes para todos nós. Um abraço, muito bom estar com vocês. Obrigado, meu irmão, amigo, companheiro Joséildo, suas palavras e especialmente seu trabalho político e sua participação nessa TV PT na Câmara dos Deputados. Rui, eu confesso para você que eu estava um pouco preocupado em fazer esse papel de mediação com você, é muita responsabilidade. Os elogios de Joséildo... É o nosso âncora. E os elogios de Joséildo, eu sei que são um pouco aí a generosidade, a amizade, ele passando a mão na cabeça, mas tentando, porque realmente a contribuição de vocês é muito especial e é uma oportunidade para todos e todas que acompanham, se inscrevam, quem não se inscreveu, compartilhem, curtam. Mas, Rui, estamos aqui na expectativa de ouvir, na sua última intervenção, a sua análise de conjuntura e prognóstico. Eu quero pegar carona com o Joséildo. Ele ressaltou bem, nós estamos vivendo uma pandemia, a Câmara funcionando por via remota. O acordo que existiu para funcionar em via remota é que nós só votaríamos projetos associados à defesa da vida, da renda, do emprego da população. Então, essa proposta salame não tem nada a ver com o nosso pacto. Então, primeira coisa, nós temos que concentrar nossa ação parlamentar. Primeiro, exigir o cumprimento do acordo. Segundo, enfatizar os projetos de defesa da vida. Por exemplo, prolongamento da ajuda emergencial do valor até dezembro, pelo menos. Segundo, o mais Bolsa Família. Nós não queremos essa Renda Brasil que vai se apropriar do seguro-desemprego, seguro-defeso e fazer um projeto de R$300. Isso não nos interessa. Nós temos o projeto mais Bolsa Família, que está redondo, atinge mais pessoas, pega os que estão fora do mercado formal e eleva, inclusive, os limites para configurar o que é pobreza extrema, beneficiando as famílias, aquelas, inclusive, que não recebem hoje o auxílio emergencial. E terceiro, fora do parlamento, atuar para reforçar a campanha do Fora Bolsonaro, que, veja, o procurador-geral agora, 38 mil pessoas são investigadas lá em Curitiba sem a gente saber quem é, inclusive pessoas com direito a foro, como governadores, parlamentares. Os computadores da Lava Jato em Curitiba têm mais informações em terabytes do que a Procuradoria-Geral da República, 7 vezes mais. Então, olha o país que nós estamos vivendo. Então, com Bolsonaro não dá. E a partir de setembro, gente, vamos cair na real. O conjunto da população, principalmente os políticos profissionais, vão estar voltados para a disputa eleitoral. Então, na disputa eleitoral, eu acho que nós temos que levar nossas bandeiras, apresentar soluções para os problemas que o país está vivendo, combater os exageros, os absurdos do governo Bolsonaro, lutando pela antecipação da sua saída e também dando lembrança ao que era o país que nós governamos e a parte do país que nós estamos governando, a Bahia, o Ceará, o PCdoB, a Rede, o PDT, PSB. PDT, PSB, a Rede e o PSOL. São mais 5 partidos. Isso significa, e mais de 200 deputados subscreveram a nossa proposta também. Então, e muitos parlamentares do centro também apoiaram. Viu? Isso. E tem massa crítica, portanto,
para fazer essa disputa, mas vamos priorizar essas questões ligadas ao Covid, e isso implica que nós vamos ter que fazer uma política de obstrução. Não sou eu que defino isso, a bancada vai ter que fazer isso, mas, na minha opinião, nós não estamos lá para facilitar o projeto do Guedes e do Bolsonaro. Aliás, o Guedes, essa semana, se viu constrangido diante da informação de que o BTG Pactual, a quem ele já foi associado, comprou uma carteira de títulos de crédito do Banco do Brasil que valia 2 bilhões e 300 por 370 milhões. Isso é um escândalo nacional, isso é corrupção. Eles que vivem dizendo que combate a corrupção. Então, essa é a nossa luta, força na conjuntura para não deixar a bandeira cair. Com tudo que a gente faz, a pesquisa acha que nós estamos batendo leve. Se é assim, vamos subir o sarrafo e bater da medalhinha para cima. Um grande abraço, Afonso, nosso âncora oficial. Um abraço para o Joséildo. E não vamos deixar o aquífero de Alagoinha ser devastado. Afinal, é a melhor água da Bahia, não só para cerveja, mas para água natural também. Por isso que o Joséildo tem tanta saúde assim. Abraço. Obrigado aí para o PPT e para o João. Muito obrigado, Rui. Parabéns pelo mandato, o seu mandato como presidente, seu trabalho político em São Paulo e, especialmente, um recém-chegado na Câmara dos Deputados, no primeiro time ali do Movimento dos Trabalhadores, da esquerda brasileira. Meu amigo, meu companheiro, uma honra estar com você aqui, agradecer a sua análise, as suas contribuições, as de meu amigo também, companheiro deputado Joséildo, e você que está assistindo o PT na Câmara em debate, na TV PT, nesse tema da reforma tributária, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta e indique ele para suas e seus conhecidos, conhecidas. Vou fazer aqui uma síntese dizendo muita força popular, fora Bolsonaro e reforma tributária. É a reforma tributária justa, solidária e sustentável que o PT, a oposição, o movimento social defende no Brasil. Muito obrigado, boa noite a todos, a todas. Nossa empatia, solidariedade com o povo brasileiro, em particular com as famílias, com seus parentes testadas positivo, com as famílias enlutadas. O Partido dos Trabalhadores vai continuar a construir uma alternativa de saída da crise da pandemia e da crise de governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro, e vamos juntos na luta popular e na luta institucional. Muito obrigado, boa noite a todas e todos. Abraço, Rui, abraço, Joséildo. Obrigado.